Dar-lhes licença. Nós vamos para o Evangelho de Marcos, vamos continuar nesta jornada. Tem sido uma caminhada rápida. Não sei se dá para pôr aí os slides. Tem sido uma jornada frenética. Não sei se os irmãos estão a sentir isso. Já estamos no capítulo 11 e Marcos é um evangelho rápido, né? Marcos é um evangelho rápido. As coisas sucedem-se, os acontecimentos sucedem-se rapidamente. Marcos passa de um acontecimento para o outro, de um episódio para o outro. É o evangelho mais pequeno, né, em termos de tamanho de todos eles. Mas à medida que entramos mais na parte final, as coisas abrandam e começa tudo a ser mais lento, porque aí começamos a concentrar no auge, né, e no clímax de tudo aquilo que Jesus veio fazer. Começamos a entrar em Jerusalém, começamos a entrar no caminho da cruz. Aquilo que Jesus já estava a falar começa-se a tornar realidade e nós estamos a entrar nessa fase do Evangelho. Jesus, ele foi muito claro em relação àquilo que ele veio fazer. Os discípulos não perceberam porque as pessoas são mesmo assim, né? Nós somos mesmo assim, não são só os discípulos, somos duros de entendimento, é normal, né? E eles só perceberam muito mais tarde, né? Tiveram que fazer um caminho em que Jesus esteve ali, martelar, a bater no ceguinho, pimba, pimba, pimba. E eles um dia perceberam, mas ainda não tinham percebido. Eles esperavam um Messias que viesse, esperavam um político, né? Eles esperavam um político que viesse salvar isto tudo, um político que fosse o salvador da nação. Muita gente, e hoje é dia de eleições, muita gente não tem mais nada, não é? Quando nós não temos mais nada, estamos à espera que seja um homem, um salvador, um Messias, né? Que nos venha salvar deste lamaçal, da corrupção, da injustiça, enfim, de tudo aquilo que nós vemos que está errado, da miséria, da pobreza. E o Filho do Homem não veio para isso. O Filho do Homem não veio para ser um poderoso, não veio para ser um governante poderoso, dominador. Ele não veio para ser servido. Ele não veio para andar em palácios de luxo. Ele não veio para andar com grandes máquinas e jatos e mansões e conforto. Ele veio para ser servido. Ele veio para servir, não para ser servido. E dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi muito claro. E nós falamos de humildade da última vez, não é? No capítulo 10. Falamos de humildade. Vimos a humildade de Jesus, a humildade extrema que Jesus ensinou ao jovem rico, que Jesus ensinou aos discípulos que queriam estar em posições de destaque, não é? Posições de evidência, de protagonismo. Jesus ensinou sobre humildade e aqui, no início do capítulo 11, nós vemos Jesus a continuar a apresentar-se como um Messias humilde, ao contrário daquilo que esperavam. É uma humildade que entra em cima de um jumento, montada num jumento, não entra num cavalo glorioso, não entra com glória na cidade, entra num jumento. E ao mesmo tempo é uma humildade que se apresenta para ser adorada, porque Jesus aceitou a adoração. Jesus não recusou a adoração. Isso é para nos fazer pensar. É uma humildade que recebe adoração, que deve receber adoração. E hoje vamos falar sobre isso, sobre Jesus como centro da adoração. E o adorado no reino de Deus é o mais humilhado de todos. O mais humilhado foi o que foi exaltado. E não há ninguém como Jesus, só há um Salvador, né? Só há um Messias, mais ninguém, só há um Cristo. Mas todos os discípulos de Jesus são chamados para seguir o mesmo caminho.
o caminho da humilhação, da humildade, para depois ser exaltado, não no grau que Jesus foi, mas também num grau. Alguém estava a falar e a orar que nós, hoje de manhã, creio, que nós fomos chamados para reinar com Ele. E é verdade, fomos chamados para reinar com Ele. E isso é uma forma de exaltação, mas essa exaltação, o caminho dessa exaltação não é a ambição, não é perseguir um objetivo sem olhar a meios, é humilhação. É não querer nada, é estar contente, em paz e confiar nos processos de Deus. O povo de Deus é um povo que ama e esse amor é expresso em adoração de Deus, em adoração a Deus. O povo de Deus ama e esse amor que está dentro de nós expressa-se em adoração a Deus. E nós fazemos isso em família, porque não pode haver outra forma, não pode haver outra maneira, não é uma opção. O reino de Deus é vivido em família, ponto final. E nós adoramos porque amamos. Adoramos porque amamos. E vamos ver várias formas de adoração. Vamos ver 3 formas como nós adoramos. Jesus espera que nós o adoremos. E vamos ler em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vou pedir ao António. António, poderias ler aqui o texto para nós? Depois de passarem por Betânia e Betfagé, chegaram ao Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, e Jesus mandou 2 discípulos e ordenou: vão à povoação que fica ali em frente. Logo que lá entrarem, encontrarão um jumentinho preso que ainda ninguém montou. Soltem-no e tragam-no cá. Se alguém vos perguntar por que fazem isso, digam que o Senhor precisa dele, e logo a seguir o mandará entregar. Eles foram até lá, encontraram realmente um jumentinho preso a uma porta do lado de fora e soltaram-no. Alguns dos que estavam por ali perguntaram: por que é que estão a soltar o jumento? Eles responderam como Jesus lhes tinha dito, e os outros deixaram-no levar. Os discípulos trouxeram o jumento a Jesus e puseram as suas capas por cima do animal, e Jesus montou nele. Então muitas pessoas estenderam também as capas pelo caminho, e outras espalharam os ramos que tinham cortado no campo. Tanto as pessoas que iam à frente, como as que seguiam atrás, gritavam: glória a Deus! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que está a chegar, o reino de nosso pai Davi. Glória a Deus nas alturas. Jesus chegou a Jerusalém, entrou no templo e observou tudo em volta. Mas como já era tarde, foi para Betânia com os 12 discípulos. No dia seguinte, ao voltarem de Betânia, Jesus teve fome. Viu ao longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se tinha fruto. Quando chegou ao pé da árvore, notou que só tinha folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus exclamou: nunca mais ninguém coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isso. Vai, subo até onde? Voltaram, aqui, voltaram, vai até onde? Vai até o fim. Desculpa. Voltaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a pôr de lá para fora os que estavam a vender e a comprar. Atirou ao chão as bancas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombos. Não deixava ninguém transportar coisas pelo templo. Depois começou a ensinar deste modo: está escrito na Sagrada Escritura: o meu templo será declarado casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram-no em caverna de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isto e começaram a procurar maneira de matar Jesus.
é que eles tinham medo dele e o povo andava entusiasmado com o seu ensino. Ao cair da noite, Jesus e os discípulos voltaram a sair da cidade. No outro dia de manhãzinha, passaram perto da figueira e viram que ela tinha secado até à raiz. Pedro lembrou-se do que acontecera na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus disse então aos discípulos: Tenham fé em Deus. Garanto-vos que se alguém disser a este monte: Tira-te daí e lança-te no mar, e não tiver dúvidas no seu íntimo, mas acreditar realmente no que diz, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirem... Não tenho mais leitura. Já subi, não tem mais. Tudo o que pedirem em oração, creiam que o receberão, e assim acontecerá. Mas quando estiverem a orar, se tiverem razão de queixa contra alguém, perdoem-lhe, para que o vosso Pai do céu vos perdoe também os vossos pecados. Se não perdoarem aos outros, o vosso Pai do céu também não vos perdoará. Obrigado. A primeira coisa que vemos nesta passagem é que a adoração se expressa em grande celebração. O texto começa com uma entrada triunfal. O texto começa com uma grande festa que Jesus preparou. Ele preparou-se para entrar na cidade. Ele mandou os discípulos irem buscar um jumento. Ele tinha tudo preparado e entrou na cidade com a intenção de receber aquela adoração. Aquilo não aconteceu por acaso. Jesus não foi apanhado de surpresa. Foi assim. E há uma profecia a ser cumprida aqui. Uma profecia que vem lá de Zacarias, esse que é o penúltimo livro do Velho Testamento, que diz: Canta de alegria, ó cidade de Sião, alegra-te, cidade de Jerusalém. Olha o teu rei, que chega justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, no filho de uma jumentinha. E cá está a profecia a ser cumprida. O rei humilde e montado num jumento. E as pessoas estendem mantos, cortam ramos, as pessoas gritam, uma grande festa ali, uma festa, uma grande celebração. Tanto as pessoas que iam à frente como as que seguiam atrás gritavam glória a Deus, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A palavra do original é Hosanna, né? Hosanna, que significa salva-nos, bendito seja Deus. E muitas vezes nós esquecemos de que a adoração é isto, a adoração também. A adoração é uma grande celebração. A adoração é uma grande celebração em dependência. Né? Salva-nos. É um clamor, mas em festa. Né? Isto é um reflexo da adoração que Jesus espera de nós, que Jesus quer de nós. Não é por acaso que nós fazemos aqui uma grande festa. Porque Deus é um Deus de festa. Deus ordena festas. A festa é eterna. Deus é um Deus de festa. Desde a lei de Moisés, havia festas que foram ordenadas ao povo de Israel para serem observadas continuamente naquela nação. Em Levítico 23:2, para as festas em honra do Senhor, palavras diretas de Deus para Moisés, devem mandar reunir toda a Assembleia dos Israelitas. São as minhas festas, diz Deus, são as minhas festas. Portanto, cumpram as minhas festas, celebrem ao Senhor. Celebrem o vosso Deus. Isso faz parte de uma adoração verdadeira. Faz parte da adoração que Deus quer de nós. E depois em Apocalipse temos uma festa rija. Não é? Uma festa que vai ser, nem dá para imaginar, vai ser melhor do que qualquer outra coisa que nós já tínhamos experimentado. Felizes os convidados para a festa do casamento do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Mas já viram? Já imaginaram? O casamento do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua igreja, onde toda a igreja vai estar, não é? Onde todos nós vamos estar, onde todos vamos celebrar. Também há aquela passagem em Apocalipse, onde João diz que viu uma multidão que ninguém podia contar, toda vestida de branco, a louvarem adoração a Deus. E isso é o que nós vamos viver de uma forma plena. E isso é o que nós somos chamados para viver agora também. Nós somos chamados para celebrar. As reuniões da família, da igreja família, não é suposto serem uns funerais, não é?
uma tristeza, andamos todos encolhidos. Não, irmãos, é suposto haver festa. É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus nos ordena. São as minhas festas, disse ele ao povo de Israel. Tipo, não brinquem com isto. Façam festa. Né? Estas são as minhas festas. E a festa do povo de Deus, a festa da família de Deus é esta. É quando nós nos reunimos e quando nós celebramos e anunciamos tudo aquilo que o nosso Pai é em família. Isso é maravilhoso e é algo muito especial, irmãos. Quando nós nos reunimos como o grande grupo, toda a gente. É verdade que a vida com Deus, ela acontece no dia a dia. E nós temos que entender que cada coisa tem o seu lugar. A grande celebração, o grande grupo tem o seu lugar, tem que ter o seu lugar. Por isso é muito importante nós estarmos juntos, nós sermos intencionais e estarmos juntos, estarmos aqui, aproveitarmos a oportunidade que temos quando é possível. Há constrangimentos, às vezes ficamos doentes, às vezes há impossibilidades, há isto e aquilo, mas ter sempre essa ótica, que é importante nós estarmos. É importante nós estarmos juntos, porque é as festas de Deus, são as minhas festas. Estas são as festas dele. E nós somos convidados. Não é ele o convidado, nós é que somos os convidados a participar na festa dele. E nós precisamos de viver isso. Irmãos, e é um testemunho. É um testemunho porque as nossas vidas não são fáceis. Não é? E quem chega aqui e nos vê a celebrar e a cantar e a bater palmas, se calhar pensa, isto é tudo ótimo, tudo bom, tudo maravilhoso. É um mar de rosas, a vida desta gente é espetacular. E nós sabemos que não é assim. Isso não é hipocrisia, não é fingimento nós celebrarmos. É nós entendermos que há algo maior do que as nossas lutas. Que Deus é Deus, mesmo nas nossas lutas. E que Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser celebrado com toda a pompa e circunstância. Agora, é verdade que não é tudo. Né? Nós temos que entender a diferença entre o dia-a-dia da família. Todos nós temos o nosso dia-a-dia com a nossa família. Vamos pensar na família lá de casa. Né? A gente, é o jantar. Né? Chega à noite, estamos juntos. Quem está, né? Quem tem horários para isso. Porque hoje em dia, às vezes, é muito complicado. Mas há momentos para a família. O dia-a-dia é para a família estar junta, para a família partilhar. Mas é um bocado... Pronto, é o dia-a-dia, é a rotina. Isso faz parte da vida em família. Isso tem que fazer parte da vida em família. Mas depois há dias especiais, quando a família se junta toda, né? Quando vêm os primos, os tios, que às vezes pessoas que a gente nem conhece bem, né? Ou vocês têm intimidade profunda com toda a gente da vossa família, assim, biológica? Não temos intimidade com toda a gente profunda. Pode haver exceções, mas normalmente não temos. Não é? Há tios, há primos com quem a gente raramente está, que a gente nem conhece bem. Mas nos dias especiais juntamos-nos todos. E fazemos grandes celebrações. Num casamento, por exemplo, ou no Natal, ou enfim, ou noutras ocasiões. E as duas coisas fazem parte da vida da família. O dia-a-dia, o jantar de terça-feira ou de quarta-feira, e o grande almoço de Natal, ou a grande celebração, o grande casamento, enfim, qualquer ocasião, onde a família venha de longe e toda a gente se junta. É a mesma coisa na igreja, é a mesma coisa que na igreja família. Não é? Nós temos a nossa rotina, vamos caminhando juntos, temos o nosso dia-a-dia, mas o domingo é o dia do casamento. Não é? O domingo é o dia da festa, é o dia da celebração. E precisamos disso. Unimos-nos para celebrar o Pai em conjunto e isso é ser uma família de famílias, não é? Isso é ser uma família de famílias. Nós somos família de famílias quando as famílias se juntam e estão juntas. Não é? Por ser uma família de famílias, quando nunca estamos juntos, é um bocado esquisito. Não é? Não faz muito sentido. E isso é muito bom, é muito importante, é muito fundamental. Agora, nós temos que entender que isto é uma celebração da família. Não é um espetáculo. Nós temos que entender isso. Não é um programa religioso. Nós temos que entender isso. É uma celebração da família. É para a família estar junta. Não é uma experiência tipo vamos à feira popular, andar na montanha russa e
temos emoções muito fortes e sim, isso acontece. Nós somos seres emocionais, não há problema em sentir coisas. Não é? Mas não é esse o intuito, não é esse o objetivo. O objetivo é estarmos juntos em família, na presença do nosso Deus, fazermos uma grande festa. É a celebração da família, isso é que importa. Por isso é que não é tão importante, irmãos. Não é tão importante a ordem das coisas. Pá, isto é o que eu vejo na palavra de Deus e é aquilo que nós acreditamos. Aqui, é aquilo que nós acreditamos mesmo. Não é tão importante se o louvor é mais alto, se é mais baixo, não é tão importante se a oferta é no fim, se a oferta é no início. Não é tão importante, isso não é tão importante. A ordem das coisas, o que dizemos, o que não dizemos, se há uma coisa, se tem que ser tudo previsto. Há quem goste disso, tudo bem, mas celebração da família, isso passa para segundo plano. Isso passa para segundo plano. Está ok. Quem gosta mais formal, há famílias que gostam das coisas mais formais, mais organizadas. Há outras que gostam das coisas mais informais. Né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a família estar junta. O mais importante é a celebração da família. Não é cada um no seu quadrado a assistir a um espetáculo, irmãos. Não pode ser isso. Nem é cada um no seu quadrado, na sua experiência religiosa. Cada um na sua experiência religiosa. Não é suposto ser isso. É uma celebração da família de Deus que se reúne na presença do Pai para fazer uma grande festa. Mas em família. Conscientes da presença uns dos outros. Conscientes que não estamos aqui para ter uma experiência religiosa muito boa. Que alguém se organizou para nos proporcionar. Não pode ser esse o nosso entendimento. É uma celebração da família. Segundo ponto, que é maior do que a liturgia. A liturgia é a ordem do culto, não é? Segundo ponto, a adoração expressa-se em fruto pela fé. Jesus, depois da entrada em Jerusalém e toda aquela festa, há aqui um episódio um bocadinho estranho, à primeira vista, não é? Jesus passa por uma figueira, tem fome, mas não há fruto na figueira. Jesus amaldiçoa a figueira e depois no dia seguinte vemos um bocadinho depois que a figueira está seca, não é? Secou. O que é que isto significa? Como é que Marcos escreveu isto aqui? Porque é que Jesus fez isto? De onde é que isto vem? A figueira sempre foi um símbolo da nação de Israel. Essa analogia é feita no Velho Testamento várias vezes. É um símbolo da vida espiritual. E Jesus usa a figueira como uma parábola, não é? Uma parábola viva. O que é que significa aquela figueira? A que é que Jesus comparou aquela figueira? A falta de fruto. Muita parra, pouca uva. Não é? Muita folha, nada de fruto. Uma coisa ao longe, uma árvore vistosa, mas de perto não tinha nada para dar. Nada para dar. E para isso mais vale estar seca. O que é a figueira? A vida espiritual. O que é o fruto? Para entendermos, e alguns já devem estar a lembrar disso, João 15 fala disso. Né? A parábola de João 15, a analogia de João 15 é a videira, não a figueira. Mas o conceito de fruto está aqui. Né? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é quem trata da vinha, é o agricultor. E depois, Jesus diz várias coisas, não é? Que não temos tempo para estar a aprofundar aqui, mas ele diz, nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. A adoração tem que se expressar em fruto. A adoração não é só festa. Também é, mas não é só isso. A adoração tem que ser um estilo de vida. Qual é a glória do Pai? Qual é a glória do Pai? Está aqui. Fruto. O que é que dá glória a Deus? Fruto. Isso é que dá glória a Deus. Não adianta. Não adianta ter uma árvore muito vistosa. Não adianta ter uma celebração, um bom culto. Não adianta ter um ótimo culto, um ótimo programa. Não adianta nada se não houver fruto. Porque essa é a essência da adoração. Qual é a glória? Qual é a glória do Pai? Fruto. Deus é glorificado num bom culto. Se houver fruto, então o culto é ótimo para Deus. Se não houver fruto, o culto é abominação para Deus. Deus odeia cultos hipócritas, falsos,
só de vista, fogo de artifício, sem conteúdo, sem essência. Fruto. E o fruto não é algo que nós fabricamos para impressionar Deus, não é? Não é algo que nós nos esforçamos, não é? Nós não adianta batermos na árvore para ela dar fruto. Não adianta dar com o pau na árvore, anda lá, dá fruto. Não adianta. O fruto nasce de quê? O fruto nasce de estarmos ligados à videira. Recebemos a seiva, recebemos o alimento da videira e o fruto vem. É uma ligação, é uma relação que depois se expressa em coisas práticas, porque o fruto é prático. É prático. E essa é a adoração que Deus busca. Deus quer, sim, celebração. Deus quer, sim, as suas festas. Mas essa festa é validada pelo fruto de segunda-feira. O que é que nós fazemos com aquilo que recebemos durante a semana? Com a palavra que recebemos, com o encorajamento que recebemos dos irmãos, com outras coisas que recebemos dos irmãos que às vezes nem sempre gostamos. O que é que nós fazemos com isso? Isso manifesta-se em fruto, em coisas reais de Deus na semana. Reparem que Jesus liga a figueira, depois de secar a figueira não deu fruto, o que é que Jesus fez? Seca. Eu não preciso de ti. Deus está a dizer, eu não preciso de árvores vistosas, mas que são vazias. Isto é uma ótima analogia para os fariseus, não é? Sepulcros caiados. Ele não precisa de gente religiosa. Deus não precisa de gente religiosa. Jesus nunca cascou tanto em ninguém como cascou nas pessoas religiosas. Foi uma violência. Hipócritas, raça de víboras. É violento. Jesus foi violento ali. Foi violento. As palavras foram duríssimas. E a figueira seca é uma ótima analogia. E depois ele liga a figueira seca, faz uma ligação aqui à fé que move montanhas. Que é muito interessante. Muito interessante. Pedro lembrou-se do que acontecera na véspera e disse a Jesus, olha mestre, a figueira que amaldiçoaste ficou seca. Jesus disse aos discípulos, parece que ele muda de assunto, não é? Tenham fé em Deus. Garanto-vos que se alguém disser a este monte, tira-te daí, lança-te do mar, e não tiver dúvidas no seu íntimo, mas acreditar realmente no que diz, assim acontecerá. Do que é que Jesus está a falar? Jesus está a dizer, tenham fé em Deus para produzirem fruto. É isso. Tenham fé em Deus e Deus vai tirar da vossa vida coisas que vocês nunca imaginaram. Coisas que nunca imaginaram. Quais são os montes que precisam de ser removidos? Nós temos que ter fé para que, neste contexto, quando Pedro lhe pergunta sobre a figueira e Jesus lhe dá esta resposta, o que é que Jesus está a dizer? O que é que esta resposta significa para aquilo que Pedro está a dizer? Para aquilo que Pedro viu, a figueira seca. Não podemos tirar as coisas do contexto. E muitas vezes nós tiramos isto do contexto. A fé move montanhas. Mas quais montanhas? Quais montanhas? As montanhas que nos impedem de dar fruto. Aquilo que nos impede de dar fruto. Tenham fé em Deus. Para quê? Para darem fruto. O fruto não vem de um esforço religioso. O fruto não vem da força de vontade. O fruto vem da fé. O fruto vem da confiança, da ligação a Deus, que depois faz brotar de nós coisas incríveis. Quais são essas coisas que brotam de nós? Quais? Exemplos, irmãos. O amor, o fruto do Espírito, não é? Bondade, amabilidade, alegria, domínio próprio, todos aqueles frutos, isso brota de nós. São montanhas. Quais são as montanhas que precisam de ser removidas? Quais são as montanhas que precisam de ser lançadas no mar? O que é que nos impede de ser longânimos? O que é que nos impede de ser alegres? O que é que nos impede de amar? Porque o primeiro fruto do Espírito é amor, que engloba todos os outros. O que é que nos impede? Nossa teimosia,
o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, a nossa amargura, o nosso ressentimento. Isso impede-nos de dar fruto. Mas tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus, porque Deus pode nos libertar dessas montanhas. Deus pode pegar nessas montanhas e atirá-las ao mar. E nós podemos fazer isso pela fé em Deus. E Ele tem poder para nos libertar de nós próprios, daquilo que nos impede de dar fruto. Fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz, fruto de temperança, fruto de longanimidade, de domínio próprio, de amabilidade, de bondade. E, irmãos, são esses os montes que precisam de ser removidos da nossa vida. Precisamos mesmo da graça de Deus. Precisamos estar ligados a Ele. Na relação com Ele é que as coisas acontecem. É na relação com Ele. Na relação de Hosanna. Salva-nos. No que nós vimos do cego Bartimeu da última vez. Tem misericórdia de mim, filho de David. Da consciência da nossa miséria. Nessa relação, os montes são removidos da nossa vida. Se nós... E reparem no que Jesus diz a seguir. E isto é a prova de que estamos a falar de relações. Estamos a falar de relações. Não é? Quando estiverem a orar, Jesus a seguir diz isto. É que parece que são coisas desconexas, mas não são. Quando estiverem a orar, se tiverem razão de queixa contra alguém, perdoem-lhe para que o vosso Pai do céu vos perdoe também os vossos pecados. Estamos a falar de montanhas que precisam de ser removidas pela fé. Quanta fé é precisa para perdoar? Se tiverem razão de queixa contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai vos perdoe também os vossos pecados. Quanta fé é precisa para perdoar? Pode ser menos fé, pode ser mais fé, dependendo do tipo de coisa que tiver que ser perdoada. Porque às vezes é preciso mesmo ter uma confiança cega em Deus para perdoar certas coisas. Não é? Confiança mesmo extrema, radical. Mas Deus está aí. A promessa é esta. Deus faz, pela fé nele, Deus pode remover montanhas e mandá-las para o mar. E nós precisamos disso. Reparem, se nós não perdoarmos, o nosso Pai do céu não nos perdoa os nossos pecados. Nós ficamos presos num estado seco como a figueira. Somos secos como a figueira. E se nós não amamos o nosso irmão, se não há fruto, então nós somos figueiras secas. Se não há fruto de amor nas nossas relações, somos figueiras secas. E é muito mau ser uma figueira seca. Que é uma figueira que ficou para trás. A figueira secou, não tinha fruto. Isto é uma imagem também de Israel. Não é? Israel, Deus não encontrou fruto. Israel foi... enfim, Deus não desiste de nós. Não é? Deus não desiste de nós. Mas nós temos que nos chegar a Ele em arrependimento. E Deus está sempre de braços abertos. Mas se nós quisermos ficar na nossa secura, Deus vai respeitar isso. Fica aí então. Fica na tua secura. Fica no teu estado, no estado seco, sem fruto. E a fé, irmãos, a fé é para nós movermos montanhas da nossa vida, do nosso caráter. Principalmente isso. Nós muitas vezes usamos isto para outras coisas que não são más, ok? A fé para ter um emprego, a fé para ter para ter a minha vida financeira composta, a fé para... Tudo isso é lícito, tudo isso é legítimo, nada contra. Mas não são essas as coisas mais profundas que Deus quer fazer na nossa vida. Dar-nos um bom emprego ou dar-nos uma boa vida financeira. Não são. Não é? Deus tem outras coisas bem mais profundas para fazer na nossa vida. Que é mudar o nosso caráter. E uma fé que não transforma o caráter é ilusão. Uma fé que não transforma o coração é ilusão, não é fé, não é real. Pode ser um espírito religioso, pode ser um hábito, uma vida religiosa, uma rotina, mas não é fé. A fé transforma.
E Deus detesta fé fingida. Deus é espírito e os que o adoram devem espírito e em verdade. Isto é um adorador. Deus quer adoração de verdade. Celebração, ótimo, muito bom. Mas isso tem que ser verdade, tem que ser autêntico. Não pode ser uma coisa fingida. Tem que haver algo na essência, tem que haver fruto. Tem que haver fruto na nossa vida. Como é que podemos manifestar essa adoração? Como é que podemos ser adoradores de verdade na nossa vida diária, no nosso dia-a-dia? Alguns exemplos. No emprego, podemos manifestar a adoração. Como é que podemos adorar a Deus no nosso emprego? Adorar a Deus não é só quando estamos na celebração. É produzindo fruto no dia-a-dia. Sendo íntegros, honestos, prestáveis, estando lá para ajudar e não para criar dificuldades. Na família, ajudando nas tarefas, sem reclamar. Não é? Isto é difícil para todos, não é só para o pessoal novo. Não é? Eu também às vezes não me apetece fazer coisas em casa. Não é? Eu sei que a vocês sempre vos apetece e vocês adoram. Não é? Adoram lavar a louça e aspirar. Sei que vocês, passar a ferro, vocês adoram isso. Mas eu não gosto. Mas adoração a Deus é fazer isso. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem a servir ao Senhor e não os homens. Quando estamos a lavar a louça, estamos a servir o Senhor. Quando estamos a aspirar, a passar a ferro, quem passa, quem não passa. Não é um dom que eu tenho, não tenho dom para isso. Já fiz isso, já fiz. Não é uma coisa que eu faça normalmente, faço outras coisas. Mas isso é adorar a Deus. Isso é adoração a Deus. Deve ser entendido como adoração a Deus. Nos relacionamentos, ter compaixão, perdoar, ficar em paz, ter empatia. Precisamos disso. Nós precisamos de desenvolver isso pela fé. Na igreja, família, que é também relacionamentos e família. São exemplos só. Unir. Trazer pessoas para junto umas das outras, ser pacificador, não afastar as pessoas, não distanciar as pessoas, mas trazê-las para perto. Resolver o que é preciso resolver, ser facilitadores nesses processos. Enfim, havia muita coisa para dizer. Vamos terminar, vamos para o último ponto. Não terminar já, mas vamos para o último ponto que já se está a fazer tarde. A adoração manifesta-se também em intolerância para com a adulteração do amor. Jesus era profundamente intolerante. Sabem com quê? Com aquilo que adulterava o amor. O que é que se pode chamar àquilo que acontece em Marcos 11, 15 a 19? Jesus entra no templo e faz o quê? Com violência, Jesus parte aquela louça toda. Jesus deu um murro na mesa. Jesus deu um murro na mesa. Mas um ganda murro, para partir a mesa toda. Revira as mesas, faz um chicote com cordas. Isso também está em João 2, está descrito em João 2. Mais pormenorizado. Porque Marcos não tinha tempo. Jesus, ele entra a matar mesmo. Porque ele não suporta, ele não tolera a adulteração do amor que estava a acontecer ali. Em vez de ser um lugar de adoração a Deus, de amor a Deus, o que é que Jesus encontra no templo? Um sistema completamente religiosificado. Completamente. Eles tinham transformado a adoração do coração num sistema. Aquilo era um negócio. Era um negócio e, irmãos, isto não se resume, isto não se reduz a vender coisas. Porque depois há aquelas interpretações completamente infantis, e não há outra palavra, de dizer, não se pode vender nada na igreja porque Jesus varreu o templo. Isso é perder completamente o ponto daquilo que está a ser dito aqui. Jesus não estava incomodado com aquilo que eles estavam a fazer. Era preciso animais para os sacrifícios? Era ou não? Eles estavam ali a facilitar. Estavam a vender animais que eram precisos para os sacrifícios. Era preciso trocar dinheiro? Era porque vinha gente de muitos lados com dinheiros diferentes e era preciso alguém cambiar aquilo. O problema não era o que eles estavam a fazer ali. O problema é que tudo se resumia àquilo. O problema é que aquilo era o centro. Aquilo tinha passado a ser o centro
e a adoração, o amor autêntico a Deus tinha ficado para trás. E esse é que é o problema. Foi isso que indignou Jesus. Foi aquilo que movia os corações das pessoas. Aquilo tinha-se tornado um sistema de conveniência religiosa. Estava toda a gente ali bem, eles estavam a vender, estavam a ganhar o deles, as pessoas estavam a ir, estavam a fazer os sacrifícios, tudo mecânico, tudo automático, tudo mecanizado e falso. Falso. E o que é que Deus quer? Fruto. Deus quer fruto. Deus quer uma adoração verdadeira, que se expressa em fruto. E essa é a diferença. Essa é a diferença, irmãos. É por isso que nós temos de constantemente nós reciclarmos a nossa noção daquilo que a igreja é, do que Deus estabeleceu a igreja para quê? Não foi para conduzir programas religiosos. Não foi para conduzir rituais. Não foi para conduzir cerimónias. Deus estabeleceu a igreja para ter uma família. Deus formou uma família. Deus está a formar uma família. Uma família que o adora e expressa essa adoração em grande celebração e em amor uns pelos outros, que é o fruto. Essa é a intenção de Deus. E nós temos permanentemente que lembrar isto, porque nós estamos contaminados por este sistema. Não eram só os fariseus e o povo de Israel. É uma coisa humana. É uma coisa humana. Construir sistemas onde nós nos sentimos confortáveis com uma rotina. Onde Deus não nos pode interromper. Onde as pessoas não nos podem interromper. Cada um no seu quadrado. Isso indigna Jesus. Mas indigna mesmo. Jesus é um fã incondicional da autenticidade. É um fã incondicional da autenticidade. Deus quer gente autêntica, não gente falsa. E não podemos esperar isso uns dos outros, irmãos. Aquela ideia, eu problemas já tenho em casa. Eu quando chego à igreja quero estar em paz. Porquê? Porque a ideia é que a igreja é um sítio religioso. Não é uma família. Porque se eu entendesse que é família, então eu ia esperar que na igreja acontecessem exatamente as mesmas coisas que acontecem em minha casa. Na minha família. Ou as pessoas na igreja são seres angelicais. Que elas estão lá para nos proporcionar uma boa experiência. Para eu lavar a minha alma e ficar de bem com a vida. É para isso que eu vou à igreja. Eu vou à igreja. Só essa coisa do vou à igreja. Irmãos, nós entendemos como nós estamos contaminados por essa ideia. Às vezes, nós na nossa família temos tudo. Tudo o que nós temos na nossa família é o que nós temos que esperar aqui. Nesta família. Porque ninguém aqui é especial de corrida. Ninguém aqui já chegou a um estado de santidade que não acontece isso. Isso é uma expectativa completamente religiosa. E é isso que nós temos de entender aqui, que é isso que indigna Jesus. É a falsidade. E a adoração que Deus nos mandou, a adoração que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou é esta. Esta é a adoração. Amem-se uns aos outros como Jesus nos amou. A adoração a Deus pode-se resumir a isto. E tudo o resto é uma expressão, desse amor. Ou tem que ser uma expressão desse amor. Os nossos eventos, as nossas atividades, são coisas boas, são coisas de família, é ótimo, mas tem que ser uma expressão desse amor, não podem ser coisas que fazemos por hábito ou por rotina. Este é o nosso culto. Qual é o culto? Qual é o culto que Deus quer? Romanos 12, 1 e 2. Passagem muito conhecida. O culto que Deus quer é que nós nos possamos oferecer a Ele como ofertas vivas. Este é o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Qual é o culto que Deus quer? Um grande programa religioso, um grande espetáculo. É bom, celebração é bom, nada contra. Mas não é esse o verdadeiro culto que Deus quer de nós. A verdadeira essência, quando diz verdadeira, a essência do culto que Deus quer de nós é que nós nos possamos oferecer a Ele, é a nossa vida. Oferecer a Ele é viver em amor uns com os outros, cumprindo o seu mandamento. Temos que nos transformar, adquirir uma nova mentalidade e assim compreenderemos qual é a vontade de Deus. Assim vamos compreender. Se estivermos dispostos a transformar a deixar Deus transformar a nossa mente. Tudo o que está para trás.
Irmãos, muita coisa que nós aprendemos está errada. Ideias erradas, conceitos errados, por causa de um sistema religioso que para nós como seres humanos é fácil montar, é o mais fácil de montar. Irmãos, o culto é bom, a adoração, a celebração é boa, mas se não nos torna mais família, então, se não nos aproxima mais uns dos outros, se não produz coisas, frutos do amor na vida uns dos outros, então está adulterado, está religiosificado. Porque na igreja primitiva, irmãos, vamos pensar qual era o ambiente que se vivia. Nada contra cadeiras, salas, palco, luzes, nada contra. Mas eles na igreja primitiva acho que não tinham nada disso, pois não? Era uma chatice, era uma seca aquilo. Era casa, era mesa, era família. Isso era o que importava. Eles iam ao templo, cantavam, não tinham multimédia, nada contra. É ótimo ter, glória a Deus. Né? Mas a essência, o que é essencial? Se nós tirarmos isto tudo, sobra alguma coisa? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Se tirarmos as luzes todas, os instrumentos, se tirarmos as tecnologias, se tirarmos o conforto, se tirarmos isso tudo, sobra alguma coisa? Tem que sobrar a comunhão, não é? Porque é o essencial. E não é a sobra, é a essência. Descascamos as camadas todas, chegamos ao centro. E é para isso que Deus nos chama, para ser uma família de famílias em adoração. E nós vemos qual é a verdadeira adoração que Deus quer da sua família, do seu povo. E temos muito trabalho para fazer. É um trabalho contínuo, de pôr em causa, fazer perguntas. Para que é que isto serve? O que é que isto está a produzir? É bom? Não é bom? Se é bom, como é que pode ser melhor? Se não é bom, como é que podemos fazer outra coisa? Que nos aproxime mais, que nos dê mais sentido. E, acima de tudo, às vezes não é tanto eliminar coisas e fazer outras, é mudar a nossa mente, acima de tudo. Mudar a nossa mente, a nossa forma de encarar a vida. Chegaram na hora certa. Porque eu já terminei. Vamos ficar de pé e vamos orar. E vamos adorar a Deus. Irmãos, as grandes celebrações são muito boas, mas passam. Acabam e depois há mais noutros dias. Mas a comunhão é estilo de vida. É dia a dia. Nunca passa, nunca pode passar. Vamos pedir a Deus que nos dê essa revelação. Pai, nós te queremos adorar de uma forma verdadeira e autêntica, Pai. Em espírito e em verdade. Ajuda-nos a entender qual é a verdadeira adoração que Tu ordenas de nós. E ajuda-nos a deixar-te sondar o nosso coração, deixar-te interromper a nossa vida, deixar-te pôr em causa, deixar-te levar-nos a pôr em causa aquilo que fazemos, que vivemos, que entendemos, que acreditamos, para continuarmos nesta viagem, nesta jornada em direção ao centro, em direção à essência de Cristo. Deus, não nos deixes ficar contentes com coisas superficiais. Deus, incomoda-nos, incomoda o nosso coração. Deus, para vivermos aquilo que Tu nos chamaste para viver e não nos contentarmos com menos do que isso. Viver a relação, viver família, contigo como Pai, com Jesus como nosso irmão mais velho, com o Espírito Santo como a cola que nos une, que nos aproxima, que nos faz ser um só. Deus, em nome de Jesus, é isso que nós queremos viver. E precisamos tanto da Tua graça, Pai. Precisamos de confiar em Ti, no Teu poder, que Tu podes remover montanhas, as montanhas que estão no caminho de vivermos a vida plena que Tu tens para nós, a vida de fruto verdadeiro.
Remove essas montanhas, Pai. Em nome de Jesus. Confiamos em Ti para lançar essas montanhas no mar. Deus, cada um de nós, Pai, fazer esse processo na sua própria vida, Deus. Pai, com coragem, olhando para nós mesmos, aquilo que nós precisamos de entregar a Ti para ser transformado. Pai, em nome de Jesus, Pai, não nos deixes sucumbir ao espírito farisaico, olhar sempre só para os outros, o que é que os outros precisam de mudar. Pai, ajuda-nos a estar despertos para o nosso próprio processo, Deus. Fazendo esse processo contigo, a dirigir tudo e participando de uma forma humilde nos processos dos outros à nossa volta, Deus. E perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes nós falhamos redondamente em fazer isso, mas nós não queremos ficar conformados com isso, Deus. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Deus. Transforma a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.